Revelado, como a bagunça surpreendente pode estar adoecendo seu corpo e sua mente, a primeira luz da manhã filtrava-se pelas janelas embaçadas da casa de Ana, que já estava em um verdadeiro caos. Brinquedos espalhados, roupas não dobradas, e uma torrente de pensamentos que se agitavam como as folhas balançando nas árvores lá fora. Mãe dedicada, a enfermeira de 35 anos olhava para seus filhos, Luís e Pedro, com um sorriso forçado, mas seu coração pulsava acelerado, como se pedisse socorro. Ela era o pilar da família, mas a pressão de ser a mãe perfeita a estava sufocando. Por que não consigo controlar isso? Pensava enquanto preparava o café da manhã. O estômago apertava e uma sensação de mal-estar a invadia a cada instante. No hospital, onde diariamente se desdobrava para cuidar de seus pacientes com ternura, Ana sempre se doava sem reservas. Mas, naquela manhã fatídica, o peso de suas expectativas foi além de seus limites. Ela chegou para trabalhar sentindo as pernas bambas. Uma onda de fraqueza tomou conta dela e, antes que pudesse se segurar, o chão se aproximou em uma queda lenta. Mais uma vez, Dona Rita, uma senhora de olhos brilhantes e um coração acolhedor, estava por perto. Com um olhar preocupado, a idosa assegurou: Ana, querida, você não precisa ser perfeita, só precisa ser você mesma, disse, num sussurro que teria o poder de transformar a brisa do vento. Naquele instante, Ana compreendeu que sua saúde era o reflexo de uma casa desorganizada não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Ela precisava encarar o problema e não apenas limpar a sujeira. Dona Rita a ensinou que o amor próprio deve começar de dentro para fora. E, ao recordar das risadas com os filhos, Ana decidiu fazer algo a respeito. Ela começou a reservar um tempo para conversas profundas com Luísa e Pedro, onde podia respirar um pouco e encontrar um respiro de alívio entre as confusões do cotidiano. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas não seria fácil. Um vizinho, sempre braços cruzados e cara de julgamento, começou a lançar olhares cortantes, cético sobre suas tentativas de mudar. As críticas oprimiam Ana, que se questionava se realmente era capaz de dar essa guinada. A distração constante da vida acumulava camadas de medo. Cada dia se tornava uma batalha interna entre quem ela queria ser e a figura que a sociedade parecia exigir dela. E naquelas pequenas vitórias, o desejo por reconhecimento a deixava angustiada. À medida que a transformação acontecia, algo mágico começou a fluir no ar. As risadas ecoavam mais, e o lar aos poucos se tornava um espaço repleto de amor, apesar da bagunça. Mas uma noite, ao deitar-se, Ana se viu diante de uma encruzilhada. Seu vizinho apareceu repentinamente, olhando-a de forma desdenhosa. Você acha que essa mudança vai funcionar, Ana? Disparou com um sorriso sarcástico. O coração dela disparou. Num momento, ela se deparou com a escolha: refutar o julgamento ou reafirmar sua nova jornada. Este momento crucial deixou Ana em uma posição difícil, e o que ela decidiria poderia redefinir não só sua vida, mas também a percepção que sua comunidade teria sobre ela. Ela olhou nos olhos do vizinho, sentindo toda a bagagem emocional se agitar dentro de si. O que acontecerá em seguida? A dúvida e a esperança se entrelaçam em sua mente, enquanto o futuro pulsa como um tambor, cheio de possibilidades. Ana segurou a respiração, a tensão pressentida no ar quase a sufocando. Por um momento, tudo ao seu redor pareceu congelar. O som dos brinquedos ainda espalhados pelo chão, o cheiro do café fresco se misturando à realidade que a confrontava. O que ela faria agora? As palavras do vizinho a atravessaram como uma faca, desafiando seu novo propósito. Eu não preciso da sua aprovação, respondeu Ana, tentando manter a voz firme. A intenção era clara, ela estava cansada de viver em função do que os outros pensavam. O olhar do vizinho momentaneamente vacilou, surpresa surgindo em seu rosto. Ana sentiu uma onda de alívio,
como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. A pequena Vitória ressoou profundamente em seu coração. Depois dessa conversa, algo mudou dentro dela. Ana percebeu que estava ao lado dos filhos e não do julgamento. Naquela manhã, decidiu instaurar um novo ritual. Toda sexta-feira seria dia de momentos de mãe e filhos. Era um tempo para rirem, brincarem, acima de tudo, para se ouvirem uns aos outros. Luísa e Pedro estavam tão animados com a ideia. No final da primeira semana, o pequeno Pedro, com seu jeito travesso, trouxe uma caixa cheia de tinta. "Vamos fazer arte, mamãe", ele gritou, os olhos brilhando. Ana parecia estar levitando, seu coração aquecido pela inocência e alegria dos filhos. Eles se acomodaram na sala, cobriram o chão com jornais velhos e começaram a pintar. As cores vibrantes se espalhavam pelas folhas, e as risadas preenchiam o espaço. Cada respingo de tinta era carregado de risos sinceros, cada bolha de risada estourava como se fossem fogos de artifício no céu. Ana sentia que, naquele momento, sua casa começava a se transformar em um lar verdadeiramente feliz. Mas os ecos do julgamento persistiam. Ela lutava contra a ideia de que, por trás daquela devotada mãe, ainda existia a insegurança da mulher que não se sentia adequada. Quando Luísa a puxou pela mão e disse: "Olha, mamãe, que lindo! Parecemos uma família divertida." Algo estalou dentro dela. A necessidade de aceitação social compressava seu ser, tal como um abraço constrangedor, mas a felicidade dos filhos a alimentava. Entretanto, na mesma semana, um episódio no trabalho a fez tremer. Durante uma reunião, seu chefe mencionou que era hora de escolher os novos responsáveis por um projeto importante. O desejo de se destacar fervia em seu interior, mas a sua voz se calou. Com a imagem de uma mãe perfeita em mente, o medo de falhar a seguiu como uma sombra. "E se eu não conseguir? E se as pessoas rirem?" A escuridão da dúvida engoliu suas esperanças. Dona Rita, que sempre parecia saber quando Ana precisaria de consolo, a encontrou naquela tarde. Com um olhar sereno, ela tocou o ombro de Ana e disse: "A verdadeira força não está em não falhar, mas em continuar mesmo após a queda." Essas palavras foram como água em um coração ressecado. Ana sentiu que precisava de um novo marco em sua jornada. Naquele instante, uma ideia surgiu em sua mente. Ela começaria a se reunir com outras mães, um grupo de apoio e amizade, onde todas poderiam compartilhar suas lutas e conquistas sem medo de serem julgadas. A incerteza do futuro ainda pairava como uma nuvem, mas a determinação estava renascendo. Entretanto, o que Ana não sabia era que esse novo projeto a levaria a confrontar o passado de maneiras que ela jamais imaginara. Quais segredos e verdades escondidas poderiam vir à tona? A caminho de se reencontrar, ela logo entenderia que o verdadeiro desafio estava se aproximando. Ana acordou naquela manhã com a determinação pulsando em seu peito. O dia de início do grupo de apoio para mães finalmente chegará. Ela havia enviado mensagens para algumas conhecidas, explicando a ideia, e a empolgação crescia dentro dela a cada resposta positiva. Com o coração acelerado, vestiu-se rapidamente, tentando esconder a ansiedade que a acometia. Os filhos estavam animados. Luísa com seu vestido florido e Pedro pulava de alegria, intrigado com a movimentação da mãe. "Mamãe, quantas mamães vão vir?" perguntou Pedro, seu sorriso tão largo quanto o céu azul que se estendia pela janela. "Algumas, meu amor. Elas também precisam de um momento especial", respondeu Ana, enquanto arrumava os últimos detalhes na mesa, na qual dispunha lanches coloridos e sucos frescos. Cada copo que colocava e cada bolinho que fazia foram como pequenos passos em direção ao que ela tanto desejava, um espaço seguro para compartilhar, aprender e crescer. Quando as mães começaram a chegar, Ana sentiu uma mistura de emoção e nervosismo. Havia rostos familiares e outros novos, mas todos pareciam compartilhar um mesmo objetivo: buscar apoio e entendimento. Conheceu Carla, uma mãe que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Em seguida, Edith, que tinha olhos cansados, mas um sorriso simpático. Elas se abraçaram calorosamente e foram se acomodando ao redor da mesa. As conversas começaram em meio a risadas nervosas, mas logo fluíram para experiências compartilhadas. Ana, no entanto, hesitava. Uma parte dela ainda se escondia, temia expor suas fraquezas.
Mas quando uma mãe confessou ter dificuldade em lidar com as emoções dos filhos, como a isso a afetava, algo estalou dentro dela. Era hora de ser sincera. Eu também me sinto perdida às vezes, iniciou, a voz tremendo. Às vezes, acredito que não sou boa o suficiente, que não consigo fazer tudo o que eles precisam. Um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Aos poucos, outras mães começaram a se abrir. Carla falou sobre a culpa que sentia ao precisar trabalhar e deixar os filhos, enquanto Edith revelou o medo de não ser uma boa mãe na ausência do pai. Ana sentiu que aquele momento de vulnerabilidade não a enfraquecia, mas, ao contrário, a fortalecia. Era como se um laço invisível os unisse, uma rede de apoio que poderia ser construída ali, com honestidade e carinho. A conversa se desenrolou, as risadas se misturando a lágrimas e confissões. Ana percebeu que não estava sozinha e que cada uma trazia suas lutas, mas também suas esperanças. O entardecer chegou e o calor das emoções tornou aquela tarde mágica. Contudo, ao chegarem ao final do encontro, algo inesperado aconteceu. Luísa, que tinha permanecido observando em silêncio, se levantou e disse: "Mamãe, você é a melhor. E essas tias aqui também." A frase infantil ganhou um eco de verdades e um sorriso coletivo floresceu entre as mães. Ana sorriu, mas uma dúvida sussurrou em sua mente: e se tudo isso acabar mal? E se eu não conseguir lidar com as exigências que vêm junto com essa força recém-descoberta? Decidida, ela pegou a mão de Luísa, sentindo a confiança da menina fluir por ela. "Vamos fazer mais momentos assim, sim, mamãe?" perguntou Luísa, sua inocência acendendo uma luz no coração de Ana. Uma ideia brilhante surgiu. E se elas organizassem um evento maior? Um encontro de mães e filhos, uma celebração da maternidade e das conexões que formavam? Mas a dúvida voltou, mais intensa do que antes. Poderiam ir além das conversas, transformando isso em algo que mudasse vidas? Ana sorriu ao imaginar o futuro, mas ainda assim, um frio na barriga a acompanhava. Silenciar os medos ajudaria a construir um legado de amor e união, mas o que mais ela teria que enfrentar nessa jornada? Ela respirou profundo, percebendo que já havia dado o primeiro passo em direção ao desconhecido. E agora, o que viria a seguir? Ana passou os dias seguintes refletindo sobre o que havia acontecido naquela tarde mágica. O encontro a havia deixado cheia de energia e novas ideias. A visão de um evento para mães e filhos tomava conta de seus pensamentos, aquecendo seu coração e, ao mesmo tempo, provocando um frio na barriga. Seria um desafio imenso, mas ela sentia que tinha encontrado algo maior do que apenas apoio. Havia encontrado uma missão. Enquanto preparava o almoço para os filhos, a ideia ressoava em sua mente. Ela visualizava o local, os jogos, as atividades que poderiam unir as mães e as crianças em um só espaço. Parecia uma missão impossível, mas Ana sabia que estava disposta a dar o seu melhor. "Mamãe, o que você está fazendo?" Pedro perguntou, olhando admirado para ela enquanto o cheiro do arroz fresco entrava pela cozinha. "Estou planejando uma surpresa. Um encontro especial com outras mamães e seus filhos." Respondeu Ana, tentando conter a animação em sua voz. "A gente vai brincar também?" Pedro exclamou, com os olhos brilhando. "Sim, meu amor. Vai ser incrível." Com o apoio dos filhos em mente, Ana pegou papel e caneta e começou a anotar ideias. Ela queria que o evento fosse não só um encontro social, mas uma oportunidade de aprender e crescer, um espelho de tudo que elas haviam compartilhado no primeiro encontro. No entanto, uma pergunta persistente pairava em sua mente: como fazer isso acontecer? Consciente de que precisaria de ajuda, decidiu convocar as mães que participaram do primeiro encontro. No grupo de mensagens que já havia criado, Ana digitou rapidamente, pedalando entre sua ansiedade e empolgação: "Oi, meninas! Estou pensando em organizar um evento maior para nós e nossas crianças. O que vocês acham?" Os comentários começaram a aparecer em segundos, cada um mais empolgado que o outro. Carla se ofereceu para ajudar na parte da logística, enquanto Edith se prontificou a buscar patrocinadores para lanches e jogos. Ana sentiu um calafrio de alegria. Elas não estavam sozinhas nessa missão. No entanto, a felicidade era um tanto ofuscada por um pensamento sombrio que não a deixava em paz.
E se as coisas não saírem como eu espero? E se eu não conseguir dar conta? Essas perguntas ecoavam na cabeça de Ana, mas ela se esforçava para silenciá-las. Durante a semana, o planejamento se intensificou. Conversas trocadas, ideias sendo colocadas em prática, Ana estava vivendo um turbilhão de emoções. À noite, quando finalmente se deitava, não conseguia parar de pensar em cada detalhe que poderia ser esquecido. Uma noite, enquanto organizava as coisas na sala, Luiz entrou com uma expressão preocupada. Mamãe, você está triste? Ana a puxou para perto, sentindo o abraço apertado da filha. Não, meu amor. Só pensando em tantas coisas para o evento. Vai dar tudo certo. Você é a melhor mamãe do mundo. Luísa disse com convicção. A simplicidade e a certeza dela eram um bálsamo para os medos de Ana. Era isso que ela precisava, acreditar que poderia fazer tudo dar certo. Mas nesse momento de conforto, outro pensamento a invadiu. O que seu coração desejava, a conexão e o propósito, eram claros, mas um novo dilema surgiu. E se, no meio de tanta expectativa e paixão, ela acabasse se perdendo na pressão? Poderia a bagunça emocional que carregava transformar-se em algo bonitinho? A dúvida a assombrou rapidamente. O que aconteceria quando a pressão aumentasse? O evento estava se aproximando, e Ana sabia que precisava não apenas de coragem, mas de uma força interna que ela ainda não havia descoberto por completo. À medida que as semanas se aproximavam do evento, Ana continuava a se preparar. E quando o dia finalmente chegasse, ela teria que se posicionar contra seus medos mais profundos. O que realmente poderia surgir dessa jornada? Ela respirou fundo, determinado a abraçar cada momento que estava por vir, mesmo que o desconhecido parecesse escuro. O dia estava cada vez mais próximo, e a expectativa estava prestes a explodir. O que mais estava reservado para Ana e para todas aquelas mães? Ana acordou naquela manhã com a luz do sol filtrando-se através das cortinas. O dia do evento finalmente tinha chegado. Um misto de alegria e nervosismo apertava seu peito. A sensação de ter 1 milhão de formigas dançando dentro de sua barriga não era nada new. Enquanto preparava o café da manhã, os filhos estavam em alta animação. Pedro falava aceleradamente sobre todas as brincadeiras que iria fazer e Luísa não parava de pular e dançar, como se estivesse ensaiando uma performance para o mundo inteiro ver. Aquela energia contagiante deveria servir de combustível para Ana, porém, sua mente estava repleta de inseguranças. E se tudo não sair como planejado? E se não tiver bastante comida? E se alguém se machucar? As perguntas a assombravam. Mas, ao olhar para as crianças, seu coração se aquecia. Elas acreditavam que tudo aconteceria como um sonho. Então, Ana respirou fundo e decidiu deixar suas inseguranças de lado por elas. Valia a pena. Com o relógio correndo, Ana se vestiu rapidamente e partiu em direção ao local do evento. O parque estava decorado com balões coloridos e mesas repletas de lanches e artesanato. O sorriso de alívio a envolveu ao ver que tudo estava quase pronto. O som das risadas e brincadeiras das crianças enchia o ar com uma vibração leve e alegre. Assim que as primeiras mães começaram a chegar, Ana se sentiu como um peixe fora d'água. Conforme as primeiras saudações e abraços foram trocados, o frio na barriga começou a se transformar em uma deliciosa onda de emoção. O evento se desenrolava com uma naturalidade que a deixou surpreso. As mães compartilhavam histórias, risos e até algumas lágrimas. Eu sinceramente não sabia se conseguiria deixar essa bagunça de lado, uma das mães, Juliana, comentou, abrindo o coração. Mas agora acho que é nessa bagunça que encontramos nossos maiores tesouros. Ana sorriu, notando que as inseguranças estavam sendo substituídas pelo apoio mútuo e pela compreensão que flutuava no ar durante uma das atividades. Ana observou Luísa e Pedro se divertindo com outras crianças. A imagem era como um retrato perfeito. O sorriso de felicidade deles iluminava o dia. Por um instante, tudo parecia certo. Mas algo inesperado aconteceu. Uma das crianças, um menino chamado Miguel, caiu e começou a chorar. O som da tristeza cortou o calor que envolvia o evento. O que eu faço? Ana pensou num primeiro momento, seu coração acelerando. Mas, em vez de ficar paralisada, ela se lembrou do que estava ali para fazer,
Conectar mães e filhos. Com coragem, tomou a iniciativa e se aproximou de Miguel, oferecendo um sorriso suave e perguntando se ele estava bem. A simpatia dela logo atraiu outras crianças e mães, criando um círculo de apoio ao redor do menino. O tempo pareceu congelar enquanto Ana via as mães se envolvendo, ajudando a secar as lágrimas de Miguel com suas palavras carinhosas. Era ali que a mágica do evento se manifestava, na empatia, nas conexões que estavam sendo formadas. Ana percebeu que, apesar dos desafios, o que importava era esse laço entre todos. A sensação de pertencimento as envolvia e, naquele instante, Ana se deu conta de que estava vivendo a missão pela qual tanto lutou. Mas, enquanto a alegria pulsava pela festa, uma voz ficou ecoando em sua mente. E se isso for só o começo? E se novas situações inesperadas surgirem? Como você lidará com elas? Essa pergunta ficou pairando no ar, desafiadora e provocativa. Ana respirou fundo, a adrenalina pulsando em suas veias. O evento era um sucesso, mas o que viria a seguir? A jornada estava apenas começando. O sol começava a se inclinar no céu, lançando um brilho dourado sobre o parque. As risadas das crianças criavam uma sinfonia alegre que flutuava pelo ar, e Ana se sentia como uma verdadeira condutora de orquestra, guiando o fluxo daquela nova e vibrante vida. Enquanto as atividades prosseguiam, ela notou que algumas mães pareciam um pouco distantes. Conversas em pequenos grupos se fragmentavam em murmurinhos tímidos. Estava claro que nem todas eram tão extrovertidas quanto Juliana. Ana decidiu fazer mais do que apenas observar. Aproximou-se de um dos grupos e, com um sorriso acolhedor, começou a puxar conversa. Oi, meninas! Que tal uma competição de desenho? As crianças adoram. Suas palavras soaram leves e contagiantes. A proposta fez algumas mães, que até então estavam quietas, olharem umas para as outras com curiosidade e um toque de humor. Logo, elas se deixaram levar pela ideia. As folhas de papel e lápis de cor foram trazidos, e o grupo rapidamente começou a interagir. O barulho da criatividade enchia o ambiente enquanto os desenhos começavam a ganhar vida. Ana sentiu um calor dentro de si, a percepção de que cada pequeno gesto poderia transformar aquelas conexões em algo maior. Cada risada, cada troca de olhares, era uma sementinha sendo plantada. Mas, no fundo, havia uma inquietação. E se isso não fosse suficiente? E se a verdadeira conexão ainda estivesse a quilômetros de distância? A dúvida brotou em seu coração, e Ana se viu mais uma vez dividida entre a esperança e o medo. Ao olhar para as mães desenhando juntas, a ideia de que o evento poderia ser a ponte para um entendimento mais profundo entre elas começou a tomar forma. Foi quando uma das mães, Patrícia, levantou a cabeça, com o lápis ainda na mão. Ana, você se sente bem aqui? Quer dizer, com este evento e tudo mais? A pergunta tinha um peso que fez Ana parar por um instante. Era estranho, mas ao mesmo tempo libertador, que alguém se importasse com seu bem-estar. Ela hesitou, suas palavras começaram a fluir. Sabe, Patrícia, no fundo, eu só queria que todas nós pudéssemos superar sozinhas. Que a gente possa ser um apoio uma para a outra. Os olhares de compreensão das outras mães fortaleceram sua determinação. Talvez, na verdade, isso já esteja acontecendo. A narrativa mudou, e o círculo se transformou. Outras começaram a compartilhar suas inseguranças, os dias difíceis e como se sentiam sozinhas em suas batalhas. As vozes se entrelaçavam e, em cada palavra, o ambiente se tornava mais acolhedor. Amizades poderiam nascer deles, um laço que poderia permanecer após aquele dia. Eu nunca pensei que poderia abrir meu coração assim tão facilmente, disse Juliana, com lágrimas nos olhos, enquanto apoiava a mão sobre o ombro de Ana. Esse evento está mudando tudo. E naquele momento, Ana percebeu que talvez as inseguranças não desaparecessem, mas poderiam ser compartilhadas. Era uma força na vulnerabilidade. As crianças, alheias ao mundo dos adultos, brincavam e riam, e Ana sentiu um renovado senso de propósito. Porém, no fundo, a conversa ainda pairava sobre um desafio maior. As histórias que aquelas mães contavam eram reflexos de seus medos pessoais, que precisavam ser enfrentados com garra. Quais outras conexões ainda precisavam ser formadas?
O que mais havia por trás de cada uma delas? Um grito súbito de Pedro interrompeu seus pensamentos. Mamãe! Olha para mim! Ele estava prestes a escalar uma pequena estrutura no parque, e a adrenalina invadiu o salão. O mundo parecia girar num novo ritmo, e Ana estava prestes a enfrentá-lo de braços abertos. Mas uma inquietação ainda ecoava, e se essa conexão também a levasse a descobertas que não estava pronta? O dia estava longe de acabar e, nas próximas horas, um novo capítulo da história de Ana estava prestes a ser escrito. Ana observava Pedro, seu filho, subindo com determinação a estrutura improvisada no parque, enquanto um misto de orgulho e preocupação a invadia. O menino, com seu sorriso largo, irradiava uma energia contagiante, mas o coração de Ana pulava, ansioso pela segurança do pequeno. A vida é uma aventura, e deve ser vivida assim, ela pensou, lembrando-se das vezes em que havia se segurado demais, temendo os riscos. Com um estalo de alegria, Pedro finalmente alcançou o topo, e um grito de vitória ecoou entre as árvores. Aquela imagem vibrante de conquista fazia refletir, se as crianças eram capazes de se arriscar, por que não poderiam os adultos? As mães, agora mais abertas, perderam um pouco da timidez à medida que os desenhos se multiplicavam, e Ana sentia que algo realmente especial estava acontecendo em meio àquelas trocas honestas. Vamos juntas só até aqui, mas depois precisamos escalar mais alto, Patrícia comentou, com uma luz nos olhos. Ana e as outras mães começaram a se conectar de um jeito que se sentia quase mágico, como se finalmente estivessem se permitindo ser vulneráveis na plenitude. Cada história compartilhada era como um fio invisível que se entrelaçava, transformando estranhas em aliadas. Mas o dia começou a escurecer, e a atmosfera de descontração foi interrompida por um olhar preocupado que Patrícia lançou à sua bolsa. A expressão dela era de quem havia se esquecido de algo importante. Meu marido, ele disse que iam precisar de ajuda em casa, ela comentou, a hesitação na voz revelando que aquele pedido a deixava inquieta. E com isso, Ana sentiu um aperto no peito, como se algo sombrio ameaçasse romper a harmonia que acabaram de construir. Vá, Patrícia. A gente dá conta. Pronto, logo estaremos aqui de novo, incentivou Juliana, mas Ana percebeu que não haviam apenas desafios físicos a serem enfrentados. A vida seguia com suas constantes exigências, mesmo quando tentavam criar um espaço seguro para suas emoções. Enquanto Patrícia se afastava, Ana notou que a energia do grupo não se quebrou. A conversa continuou, e novas histórias foram sendo desnudadas, mas a pergunta pairava no ar. O que mais estavam dispostas a revelar? A atmosfera leve logo se devolveu a um roteiro de intimidade, quando Ana, ainda reflexiva sobre a fragilidade da conexão, decidiu também compartilhar. Às vezes, me sinto presa neste papel de mãe, como se outras partes de mim estivessem adormecidas. E isso me assusta. O silêncio que se seguiu foi preenchido por olhares de empatia. Era como se cada uma estivesse se despindo de uma armadura invisível, revelando suas inseguranças. Ana sentia que uma nova força estava germinando ali. Era curioso ver como pequenos momentos de partilha faziam com que o dia se tornasse algo repleto de olhares mais profundos, até mesmo aqueles que outrora pareciam só fugir da luz. Mas o que aconteceria quando as verdades surgissem com mais clareza? Como sombras de um passado não resolvido, a noite começava a cair, e o parque foi tomado por um tom dourado, quase mágico. Os risos das crianças agora soavam um pouco mais distantes, como se o tempo estivesse tecendo novas histórias para ser descobertas. E, no fundo, Ana sentia que algo estava por vir, uma nova revelação que poderia balançar as estruturas de tudo que haviam construído naquele dia. Dentro de si, uma pergunta começou a borbulhar. Estariam preparadas para enfrentar o que realmente as separava? O que mais elas ocultavam, não apenas uma da outra, mas também delas mesmas? E assim, iluminadas pela luz do pôr do sol, com lágrimas de esperança nos olhos, o grupo de mulheres se preparou para o que estava por vir, sem saber que o amanhã poderia trazer à tona segredos que seriam ainda mais transformadores. Ana sentiu frio na barriga enquanto o sol se escondia atrás das árvores, deixando um resquício de luz que parecia sussurrar promessas de novos começos. O grupo de mães, que antes trocava risadas e histórias leves, agora estava mergulhado em uma profundidade de sentimentos que pareciam a flor da pele.
Cada olhar trocado entre elas continha um convite silencioso. Era hora de ir além, de falar sobre as sombras que muitas vezes se espalhavam em seus corações. Juliana quebrou o silêncio com uma voz mais trêmula do que o habitual. Na verdade, me sinto tão perdida às vezes. Como se eu tivesse abandonado minha própria vida por causa das responsabilidades. Ao ouvir isso, Ana sentiu um nó na garganta. Era uma confissão direta, reveladora e, de certo modo, um grito silencioso que ecoava na alma de outras ali. As outras mães tomaram impulso com as palavras de Juliana. Um labirinto de vozes e histórias começou a se desenrolar. Mônica, com lágrimas nos olhos, relatou um momento difícil com seu filho, a angústia de não saber como lidar com os desafios da adolescência. Sinto que falhei em tantas coisas, sua voz quase sumiu entre o peso da emoção. Em questão de segundos, a empatia tomou conta do grupo. Cada uma estava lidando com sua própria carga emocional, e a vulnerabilidade daquelas confissões trazia à tona uma força invisível. Ana se deixou levar pela conexão profunda que estava se formando. Eu também. Às vezes, me pergunto se estou sendo a melhor mãe, a esposa que meu marido precisa, ou a amiga que deveria ser, ela confessou, seus olhos iluminados pela luz que ainda sobrava. As palavras saíam de si como se não fossem mais suas, mas de todas ali. Naquele instante, a sororidade tomou forma, deixando um rastro luminoso por onde passou. Mas mesmo assim, um ar de insegurança ainda pairava, como uma nuvem escura se aproximando. O quanto aquelas verdades libertadoras eram seguras. A qualquer momento, um segredinho guardado podia desmoronar o que acabaram de edificar. E, sem resposta, o questionamento flutuou como uma sombra, inquietando cada uma daquelas mulheres. O vento começou a soprar mais forte, agitando levemente as folhas ao redor. Ana fixou os olhos em Pedro, que brincava com as outras crianças, alheio a tudo. Ele parecia tão leve, tão tranquilo, e Ana queria absorver aquilo, inspirar a despreocupação dele para si. Mas, ao mesmo tempo, a imagem do filho tão feliz a fazia pensar. E se essa mesma felicidade não estivesse ao alcance delas, então Patrícia reapareceu, com uma expressão que mesclava alívio e ansiedade. Desculpem o atraso. Já sei que deveria ter saído mais cedo, mas não conseguimos terminar a discussão sobre a reforma da casa. Ela riu nervosamente, com uma fraqueza que Ana notou. Era um lembrete de que a vida, com todas suas complicações, ainda não havia terminado de exigir delas. E foi exatamente naquele instante que uma nova onda de revelações começou a surgir no ar. O que Patrícia não contava sobre essa reforma? O que havia por trás de sua angústia? Com um olhar perspicaz, as outras mães a rodearam, cada uma com suas próprias inseguranças a aflorar. Ana sentiu que as paredes em volta dela estavam sendo erguidas e derrubadas ao mesmo tempo. O que estava se desenrolando ali poderia ser a chave para que cada uma encontrasse uma mesma verdade que até um tempo atrás parecia apenas um desejo distante. Mas com tanto para revelar, estariam elas prontas para ouvir o que o coração do outro guardava? Enquanto o luar começava a invadir o parque, Ana respirou fundo, sentindo que a bagunça daquela conversa havia despertado nele algo importante. Era hora de mais amarras caírem, mas qual seria o preço disso? O que cada uma estaria disposta a perder ou ganhar nesse caminho de descobertas? A noite prometia uma transformação que poderia ser exatamente o começo de uma nova jornada. O ar fresco da noite invadia os pulmões de Ana enquanto as mães se aproximavam de Patrícia para ouvir a confissão que pairava nas entrelinhas de seu sorriso nervoso. O brilho da lua refletia na emoção de cada uma, como se a luz prateada estivesse ali apenas para testemunhar aquele momento de revelação. Patrícia, o que está pegando de verdade? A gente tá aqui para compartilhar, lembra? Mônica interpelou, com um olhar encorajador. A sinceridade daquela pergunta fez com que a tensão no ar se tornasse palpável. Patrícia hesitou e, em um gesto quase involuntário, passou a mão pelos cabelos, arrumando uma mecha que não estava fora do lugar. Eu só queria fazer essa reforma para dar uma renovada na casa, sabe? Mas no fundo, me sinto perdida com tudo isso. A casa é só um reflexo do que está acontecendo dentro de mim, ela desabafou, a voz falhando. Ana notou o jeito como Patrícia engoliu em seco, as mãos tremendo levemente. As palavras trouxeram um eco poderoso, e a verdade dela reverberou nas experiências de cada mãe ali presente.
Ao ouvirem aquilo, uma onda de empatia se espalhou. A gente também se sente assim, Ana disse, a sinceridade apertando seu coração. Várias vozes começaram a se entrelaçar. Juliana compartilhou sua luta com a ausência de si mesma, enquanto Mônica falou sobre a pressão de manter tudo sob controle. O desabafo coletivo tornou-se um bálsamo, curativo e libertador. Às vezes, temos a impressão de que a culpa está sempre à espreita. Deixou escapar uma das mães, e todas se identificaram instantaneamente. O grupo se unia em uma vulnerabilidade desenfreada. O medo de falhar como mães, esposas e amigas estava ali, presente, claro como o luar que iluminava seus rostos. Ana se sentia quase levitando, cercada por uma rede invisível de apoio, um laço que as unia na mais crua sinceridade. Mas em meio à emoção, Patrícia parecia estar guardando algo a mais. Ana notou que o olhar dela se desviava periodicamente, como se algum pensamento doloroso quisesse escapar. A curiosidade de Ana cresceu. E suas preocupações com a reforma estão mesmo só na casa, Patrícia? Perguntou, percebendo que as sombras que dançavam nas entrelinhas da conversa pediam passagem. As mães silenciaram, aguardando a resposta. Um instante passou, recheado de intensidade. Patrícia finalmente cedeu. Na verdade, eu e meu marido andamos brigando bastante. Ele não entende por que eu quero reformar tudo agora. Sinto que não se preocupa mais comigo, que tudo que fazemos é para casa e não para nós. O ar ficou denso, e a luz da lua parecia se entorpecer. Ana sentiu um aperto no peito. Aquela fragilidade, exposta tão claramente, era uma verdadeira demonstração de coragem. Ela queria consolar Patrícia, mas não sabia como. Palavras pareciam insuficientes, como se tudo que aquelas mães precisavam fosse um abraço. Contudo, a percepção de Ana mudou quando Mônica tomou a frente. Patrícia, se a casa vai se reformar, talvez nós também possamos nos renovar, não é? A proposta de transformação tocou o coração de todas ali. Nesse momento, ao olharem uma para a outra, perceberam que cada uma trazia sua própria bagagem, mas juntas poderiam carregar umas às outras. Que tal fazermos um pacto de mudanças? Cada uma pode trazer suas verdades e experiências para essa nova jornada, sugeriu Juliana, e o consentimento foi quase imediato, como se a ideia estivesse no ar há muito tempo. Ana sorriu, sentindo que um novo ciclo estava prestes a começar. Mas diante da empolgação, ela se perguntou, estariam realmente prontas para enfrentar juntas todos os desafios que iam surgindo? Seria possível aceitar a metamorfose que a vida lhes propunha? Enquanto o vento soprava levemente, levando consigo inseguranças e medos, as mães formavam um círculo apertado. E ali, no centro de suas vulnerabilidades, algo estava prestes a ser revelado, algo que poderia mudar tudo. O que mais estavam dispostas a descobrir juntas? O sol se despedia lentamente, tingindo o céu de laranja e rosa. Ana e as mães estavam reunidas em um círculo, envolvidas por um clima de expectativa e camaradagem. A proposta de um pacto de mudanças trouxe novas luzes aos olhos de cada uma. O ar estava carregado de emoção e esperança. Vamos conversar sobre o que queremos transformar em nós mesmas, sugeriu Ana com um brilho nos olhos. Era um convite para abrir o coração e selar novas promessas entre elas. Uma a uma, as mães começaram a compartilhar seus medos, anseios e sonhos. O poder da vulnerabilidade começou a fluir como um rio, e cada confissão deixava marcas de alívio. Eu quero ser mais presente para meus filhos, não deixar que as brigas com meu marido me consumam, Patrícia disse, a voz trêmula, mas firme. Aquilo ressoou em todas ali, e várias cabeças concordaram. Ana percebeu que aquele era um espaço seguro, onde cada uma havia deixado um pouco de sua armadura emocional para trás. Eu preciso aprender a me amar primeiro, antes de tentar ser a madre que todos esperam, confessou Mônica, a tristeza em seu olhar dando espaço a uma leveza que não se via há muito tempo. As outras mães assentiram, e Ana sentiu a profundidade daquela declaração. Ser mulher e mãe era um ato de coragem constante. Acho que precisamos de um novo começo, um espaço onde possamos ser nós mesmas com nossas falhas e forças, disse Juliana, olhando ao redor, como se cada uma ali fosse uma parte vital de um novo sonho. Naquele momento, Ana sentiu uma onda de inspiração. Ainda havia muito a descobrir e compartilhar. O que acham de criarmos um grupo regular?
Um espaço de acolhimento para nos reunirmos periodicamente, onde possamos dividir nossas lutas e conquistas, sem julgamentos? Propôs Ana, com fervor. As mães começaram a se animar e a acenar em aprovação. Ali, desconstruindo barreiras, cada uma percebia que não estavam sozinhas em suas jornadas. Seriam como teares, entrelaçando cada um dos fios da vida. O som das risadas dos filhos, ainda brincando no parque, ecoava numa harmonia perfeita com o que estava surgindo entre as mães. Vamos criar algo especial, um evento a cada mês, um novo espaço para conexão. Sugeriu Patrícia, a alegria de agora tão evidente. Podemos chamá-lo de Corações em Conexão. Amém. Respondeu alguém ao fundo, provocando risadas que só aumentaram a vibração coletiva. O desejo de mudança estava no ar, e a insegurança inicial estava se dissipando, como a bruma ao amanhecer. O pacto foi selado com sorrisos e abraços longos, um misto de celebração e proteção. Mas havia algo mais profundo nessa transformação. Ana, ao olhar nos rostos das mães amadas, sentiu um balançar dentro de si. E se, ao ajudarem umas às outras, elas também se ajudassem a descobrir suas próprias alegrias e sonhos? O que mais haveria para desvendar? Com isso, elas começaram a falar sobre novas ideias, criatividade, arte. Cada uma trouxe histórias de sonhos esquecidos, projetos que foram deixados de lado por conta das exigências da vida. A vida não precisa ser apenas sobre criar filhos, disse Ana, mas sobre crescer juntas. Vamos compartilhar nossas paixões e reavivar novos desejos. O tempo foi passando, e uma energia de empoderamento tomou conta do grupo. Elas não eram apenas mães, eram mulheres cheias de potencial. Cada uma carregava sua bagagem, mas agora, como uma equipe, tinham o poder de transformar o que poderia ser um fardo em luz. Finalmente, quando a noite chegou, o parque foi banhado numa luz suave de lanternas. As crianças estavam cansadas, e as mães sentiam-se repletas. Ao se prepararem para ir embora, Ana sentiu uma onda de gratidão e esperança preencher seu coração. É claro que os desafios ainda existiriam. Mas saber que havia um grupo, um novo círculo de apoio onde a vulnerabilidade era celebrada, deixava-a mais forte. A bagunça emocional que existia em sua vida agora parecia uma canção, uma melodia que poderia ser reescrita a cada dia, cheia de novos versos de amor e aconchego. Ana olhou para seus filhos, rindo e brincando, e seu coração se aquecia. Sentia-se em paz. E, ao se afastar do parque, a certeza que acompanhava a jornada tornava-se clara. Abrir-se e compartilhar não era apenas um ato de coragem, mas um presente capaz de transformar vidas. E assim, o dia se despedia, deixando promessas de novas histórias e novos começos. Ana finalmente entendeu que não precisava ser perfeita, ela apenas precisava ser verdadeira. O amanhã aguardava, e juntos, elas estavam prontas para tudo. Agora, se você se conectou com essa jornada emocional, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias que vão tocar seu coração. Deixe um like agora e ajude o nosso conteúdo a chegar mais longe. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver e inspirar-se com essa transformação. Mostre seu apoio e faça parte dessa comunidade mágica.